é um reptiliano encarnado aqui na terceira dimensão com a gente. Esse templo é dedicado ao deus crocodilo do Nilo, ou seja, o deus Sobek. Eu tive uma visitação onde uma reptiliana apareceu pra mim. Pois é, os reptilianos eles são seres de imenso poder. E eles não medem esforços para conseguir o que eles querem. Uma criança escamosa, com um olho de lagarto o tempo todo. Não tem como disfarçar 24 horas por dia. Por mais de 3.000 anos existe um mistério que nunca foi resolvido no Rio Nilo. Ninguém, absolutamente ninguém, sabe qual é a origem dele. Nós sabemos, obviamente, onde ele desemboca, mas nós não sabemos de onde ele vem. Ele é literalmente um rio que começa do nada. E é exatamente por causa disso que a própria existência do Rio Nilo já é um mistério. Pensa comigo. Se há alguns milênios atrás o deserto do Saara era uma espécie de floresta tropical, similar à Amazônia hoje em dia, o que será que aconteceu ali naquele lugar para aquele lugar ficar do jeito que está hoje, hein? Uma espécie de maldição, Carol? Talvez. Os egípcios antigos foram uma civilização obcecada por rituais de morte. Todas as construções feitas por eles foram construções feitas para a morte. Para a vida que existia após a morte, para a vida além da morte. E é exatamente por causa disso que eles mumificavam pessoas, mas não apenas, tá? Eles mumificavam animais também. Eu viajei para o templo de Coombo, fiz um cruzeiro pelo Rio Nilo, um cruzeiro maravilhoso esse inclusive, tá? Dicas de passagem. Foram 4 noites velejando no Rio Nilo e as paisagens são realmente de tirar o fôlego. Na encosta do rio você consegue ver claramente as ruínas de uma antiga civilização e consegue perceber a vida que realmente existe ali. Além de ter uma outra perspectiva que vai muito além do lixo, da poluição e da desigualdade imensa que existe no país. E é bem na encosta do Rio Nilo que existe o famoso Templo de Coombo. Esse local foi escolhido a dedo para a construção desse templo, porque esse local era considerado sagrado por milhares de anos. Esse templo é dedicado ao deus crocodilo do Nilo, ou seja, o deus Sobek. Vocês podem perceber pelas imagens que eu me dou muito bem com répteis. Eu adoro cobras, lagartos, jacarés. Dizem que é porque eu sou um deles. Uma reptiliana, talvez? Talvez. Mas eu tenho uma teoria que talvez explique melhor essa suposição de alguns. A teoria é que eu gosto muito de animal. Qualquer animal, todo tipo de animal, eu gosto. Eu tenho muita intimidade com animais. É tipo princesa da Disney, só que uma princesa do avesso, que tá sempre de preto porque faz parte da sociedade da blusa preta. Os egípcios antigos também tinham essa relação muito próxima com os animais e muito próxima com a natureza. Eles escolhiam as suas divindades baseando-se na natureza, naquilo que era natural. E em um passado remoto, os crocodilos eram muito abundantes no Rio Nilo. Eles eram muito abundantes, porque hoje em dia eles não existem mais ali. E esse é outro mistério, tá, povo? A água do Rio Nilo também era sagrada para os egípcios antigos, porque eles acreditam que a água seja a fonte da vida. Um dos mitos da criação dos egípcios fala sobre a vida ter emergido da água. Sendo assim, Sobek se tornou para os egípcios um deus muito importante, um dos mais importantes de todo o Egito Antigo. Ele teria saído da água exatamente como a imagem mostra. Saído da água nesse formato perfeito que vocês estão vendo, sendo uma mistura de um humanoide de jacaré com humano. Ele saiu por volta do ano 2000 a.C. Olha o tamanho da porta que entrava o Deus e olha o tamanho da porta que entrava o humano. Ali é humano.
Nesse templo de Coombo, os crocodilos podiam entrar e andar livremente pelo templo, tudo em honra desse deus que saiu das águas. Em alguns locais do templo é possível ver umas câmaras onde jacarés vivos eram mantidos dentro do templo, e eles eram a própria personificação do deus Sobek. Os faraós idolatravam o deus Sobek porque eles acreditavam que esse deus tinha a capacidade de protegê-los contra encantamentos do mal. Mas quem era esse deus? Era um jacaré mesmo? Ou será que ele era um parente próximo, bem conhecido dos famosos alienígenas reptilianos? Alguns juram de pé juntinho que esses seres estão entre nós e que eles convivem aqui com as pessoas do planeta Terra, encarnados em pessoas específicas, principalmente em cargos de muito poder. Outras pessoas têm a terrível sensação de encontrar com esses seres enquanto estão dormindo. Eu já tive uma paralisia do sono bizarra com um ser, e a pele dele era inteira cheia de escamas. Ou seja, será que era um reptiliano? Bom, se ele era reptiliano ou não, eu não sei. Mas que levava jeito, levava, viu? Eles aparecem nos sonhos das pessoas de maneira disfarçada, sempre com uma aparência muito diferente da deles mesmos. Bonitos, com a pele linda, mas se você prestar bastante atenção, se você se focar bem dentro do sonho, principalmente se você estiver lúcido dentro desse sonho, você vai perceber que de bonitos eles não têm nada. Enquanto eles te ludibriam dentro do sonho, com luxo, com beleza e até muitas vezes com luxúria, eles estão de uma certa forma roubando, sugando todas as suas energias através do seu umbigo. Eles podem até inclusive levar um pedacinho de tua alma e ficar te monitorando para sempre, graças aos implantes ovoides que eles colocam. Implantes esses que só podem ser detectados em diferentes sessões de apometria, depois de muitas sessões de apometria. Ou seja, eles são bons. Eu não sei se vocês já conheceram alguma pessoa do seu convívio social, assim, que não tem talento nenhum, que não presta pra nada, que é um zero à esquerda, mas essa pessoa tá sempre em alta, sempre conseguindo o que quer, passando por cima de tudo e de todos para conseguir o que quer. Pois é, os reptilianos, eles são seres de imenso poder e eles não medem esforços para conseguir o que eles querem, mesmo que esses esforços signifiquem talvez passar por cima dos outros. Eles não têm muita amorosidade, não, são seres bem complicados e bem difíceis de lidar. E eu desejo que você não encontre com nenhum desses seres por aí. Eu tive uma visitação de uma entidade, numa espécie de viagem astral, numa noite, onde uma reptiliana apareceu para mim, dizendo que estava muito triste. Eu me vi numa base, vamos dizer assim, subterrânea na Terra, evidentemente na Terra, onde aparecia uma reptiliana num salão cheio de objetos de origem humana, roubados, evidentemente roubados pelos reptilianos, e ela falava assim: olha, eu sinto muito por você estar nessa forma humana horrível, é horrível ser humano, mas quando você morrer nessa vida atual, você vai ter o direito de voltar em espírito, né, para o mundo reptiliano e ver a sua verdadeira beleza. E quando ela me mostra a verdadeira beleza, ela me dá um espelhinho de mão, né? E no espelhinho de mão eu via que eu tinha uma cara de iguana, que nem ela, uma cara de dinossauro, né? Os dois, eu e ela, estávamos vestidos com roupas de humano, mas assim, ela estava usando um kimono japonês, muito chique, muito caro, e eu estava usando umas roupas indianas, com joias e tal, mas a cara era de iguana, né? E sabidamente os reptilianos gostam de furtar, né? Então eram objetos de culturas da Terra, tinha cadeira Luiz XV, tinha vaso chinês ali, né? E era numa caverna na Terra, sabidamente era uma caverna na Terra. Isso vem assim como pico, né, de um processo que começa em 2005, quando eu começo a fazer vigília ufológica, vigília mesmo, no mato, de disco voador, com a Roseli Vaz de Lima, que era uma amiga minha, tal, que a gente fazia.
E aquela coisa começou a intensificar para um estado de contato. Eu comecei a ver nave, comecei a ver... fui abduzido uma vez por Grey, que é aquele ser cinzão. Fizeram um exame médico em mim para ver se eu tinha condição de ir mais a fundo. O Grey sempre faz a linha de frente, né, de todos os contatos. Eu acredito muito nisso. E foi isso. Realmente é simples, entende? Foi um encontro desse e eu acredito no que ela me falou, né? E aí eu comecei a pautar a minha vida a partir disso. E depois disso teve outros contatos, eles apareceram outras vezes. Eu senti a presença reptiliana em muitas situações. Se o deus Sobek era um reptiliano ou não, nós não sabemos. Só o que nós sabemos é que crocodilos são bem perigosos. Eles são um dos seres mais perigosos da natureza. Só que, ao contrário de tudo isso, o deus Sobek era muito bondoso. Ele era considerado o deus da fertilidade, porque ele estava diretamente conectado com o rio Nilo. E mesmo as informações oficiais garantindo que ainda existem crocodilos no rio Nilo, nenhum crocodilo jamais foi visto por lá, ou seja, parece que eles desapareceram de lá. Esse é mais um dos mistérios da região. Gente, eu fiquei, 6 dias no rio Nilo, eu não vi nenhum. Todos os crocodilos ali daquela região sumiram, como que num passe de mágica. É como se houvesse uma espécie de maldição. Na verdade, não se sabe direito, mas é o que se supõe. Antigamente, era muito comum encontrar esses crocodilos no delta do rio Nilo. Mas hoje em dia eles são mais encontrados em outras áreas da África, como em Madagascar e no arquipélago de Comores, por exemplo. Se o rio Nilo então é a fonte da vida, a água é, de acordo com as crenças dos egípcios antigos, a fonte primordial da vida. E um dos deuses mais importantes vem de lá. Então, o que está acontecendo ali naquela região? A verdade verdadeira é que o rio Nilo esconde muitos, mas muitos mistérios que vão muito além da nossa compreensão. O maior deles, pelo menos na minha humilde opinião, tem uma relação direta com um livro de um outro deus, o livro do deus Thoth. Você já ouviu falar de Thoth? Esse deus possuía uma sabedoria infindável. Ele carregava consigo um livro enigmático. Esse livro foi escrito por ele mesmo, já que ele também era o deus da escrita e o deus do conhecimento, e foi ele o responsável pelos hieróglifos que estão em todas as partes de todos os templos de lá, porque foi ele que ensinou os egípcios a escrever. O livro de Thoth é considerado o livro mais misterioso da humanidade. Ele contém muitos feitiços e, inclusive, esses feitiços fazem com que a pessoa que os possui consiga conversar com animais. Será que é por isso que eles conseguiam então falar com deuses que tinham cabeça de jacaré e corpo de humano? Porque eles utilizavam esses rituais do livro para poder conversar com esses bichos? A lenda diz que qualquer pessoa que possua esse livro irá se transformar, irá virar o mestre da terra, do mar, do ar e das artes ocultas. Esse livro, ou pelo menos os ensinamentos desse livro, são utilizados até os dias de hoje pelo hermetismo, que é a filosofia de Hermes Trismegistus. E quem curte essas paradas sabe do que eu tô falando. É pura magia, gente. É magia da boa! Mas a filosofia contida nesse livro foi passada pelo boca a boca, porque acredita-se que o livro esteja perdido nas profundezas do rio Nilo. Esse livro foi colocado ali pelo próprio deus Thoth e escondido, porque afinal de contas, já que é um livro tão poderoso, se ele fosse encontrado por um humano normal, sabe-se lá o que aconteceria, não é mesmo? De acordo com a mitologia, esse livro está escondido perto de Coptos, no pé do rio Nilo, onde ele é mantido dentro de uma cripta fortemente guardada por serpentes venenosas. Aí eu que não queria dar um mergulho naquele rio, hein? O ocultista Aleister Crowley disse que teve um encontro com o deus Thoth e que esse deus ditou o livro inteiro para ele. E ele então reescreveu o livro e vendeu o livro juntamente com um kit de cartas de tarô. Mas a gente não sabe se essa história do Crowley é verdade, né? Ou se ele só estava querendo vender livro.
A gente não sabe. Ninguém nunca conseguiu encontrar esse livro até hoje. E, gente, esse livro é tão poderoso que é melhor que ninguém encontre mesmo, né? Porque o negócio ali parece ser quente. Mas a lenda continua viva. E continuam dizendo que o livro está sim ali, no Rio Nilo. Mas a lenda continua viva, tá, gente? Dizem que esse livro nem é feito de papel, mas sim ele é feito de esmeralda. Porque se ele fosse feito de papel ou de papiro, né, ele dissolveria nas águas ali do Rio Nilo. Mas não, ele é uma pedra pura de esmeralda, onde as escrituras são os rituais. A famosa tábua de esmeralda que o deus Thoth portava, que é esse livro, ele não foi escrito e criado pelo deus Thoth enquanto ele estava no Egito, não. Para piorar a história e para deixar tudo ainda mais misterioso, ele obteve os conhecimentos que estão na tábua de esmeralda e os escreveu enquanto vivia em Atlântida. Além disso, os escritos da tábua de esmeralda explicam perfeitamente como que uma pessoa pode fabricar a tão famosa pedra filosofal que existe lá no primeiro livro e no filme de Harry Potter, mas pertence hoje em dia a ninguém mais, ninguém menos que ao Conde de Saint-Germain. Tem vídeo do Conde de Saint-Germain aqui no canal. Deixarei no card caso você ainda não tenha assistido. Essa pedra filosofal, ela é tão pica da galáxia, tão importante, que ela pode ser utilizada em diversos rituais, incluindo o ritual de transmutação. Sinceramente, é muito mistério para um lugar só. E eu devo confessar para vocês que uma das coisas mais incríveis que já fiz na minha vida, um cruzeiro no Rio Nilo. Bom, se você quiser saber mais e quiser ver mais imagens do cruzeiro, eu recomendo que você passe lá no meu Insta, que está aparecendo aqui em algum lugar dessa tela, e tem um destaque salvo Cruzeiro no Rio Nilo. Assista o destaque que tem mais informações e mais imagens. Gente, eu vou ficando por aqui. Esse aqui é só o terceiro vídeo da série especial Desvendando Mistérios do Egito Antigo. Se você gostou desse vídeo, por favor, não se esqueça de deixar um like, de comentar aqui embaixo e também já aproveita e compartilha esse vídeo com os teus amigos, os teus parentes e até com os teus inimigos. E aqui nós estamos pedindo tudo, hein? E eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Goodbye!